certa, 12h21. Nós estamos aqui com o vereador Éder, vereador aqui em Itaquarituba, e nós vamos fazer com o Éder aqui um balanço dos trabalhos dele como vereador nesse ano de 2017. Éder, um forte abraço, excelente tarde, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa, tudo bem? Abraço a você, Edson, um abraço aos nossos ouvintes, os nossos amigos que estão aí na audiência com a gente aqui do jornal. Um prazer estar aqui nos estúdios da Rádio Regional, uma rádio nossa parceira, que está sempre com a gente aqui. O prazer é tudo nosso. Éder, esse ano de 2017 foi positivo aí para o vereador Éder? Como é que foi o ano para você, na sua opinião? Então, quando a gente, né, após a eleição, né, depois da diplomação e a gente inicia os trabalhos, eu sempre digo, né, falei isso também aqui para os nossos amigos que estão acompanhando aqui nas redes sociais, foi um ano de muito aprendizado, né, porque a gente aprende bastante. Uma coisa é eu sempre militei na política, né, para as pessoas que conhecem o nosso trabalho já anteriormente, mas uma coisa é você ser militante, você estar fora né, em campanha, por exemplo, e outra coisa é você estar dentro do processo político, fazer parte do legislativo, ocupando um cargo, né? Então, você acaba deixando, isso é importantíssimo, né? Isso é uma marca do nosso mandato, deixar as questões de campanha para trás e pensar na cidade, nos projetos que são bons para Itaquarituba. Sempre isso foi a nossa marca, nós somos pautados por isso, né? Durante todo esse primeiro ano de legislatura, sempre colocando, então, as questões da cidade em primeiro lugar, né? Eu acho que isso que é importante para fazer com que avance os projetos, enfim. Então, eu acredito que foi um ano muito bom, onde a quantidade de matérias legislativas, né, indicações, requerimentos, moções, todas as ferramentas que o vereador possui, foi muito importante. Eu acho que eu usei bastante essas ferramentas. Projetos de lei, por exemplo, de minha autoria, foram 5 projetos de lei. Claro que alguns rejeitados, alguns não foram aprovados, outros foram para sanção do prefeito, foram vetados, mas enfim, os projetos foram apresentados. E a população debateu bastante também. No caso, Éder, dos projetos, você esperava que seria aquilo realmente que aconteceu, né? Porque tem toda aí uma burocracia, de repente a pessoa, né, se candidata, acha que vereador é uma coisa e de repente é uma outra coisa completamente diferente. Como você falou, você teve projeto aprovado, outros projetos não foram aprovados, né? Teve projeto que foi aprovado e foi lá para a sanção do prefeito e não foi sancionado. Como que você observa essa questão aí burocrática, tal, dos projetos principalmente? Essa pergunta que você fez é extremamente importante, e essa pergunta também, com certeza, o nosso ouvinte que está em casa, você que está assistindo a gente pelas redes sociais, também faz essa pergunta, né? Nossa, mas como é que funciona, né, o projeto de lei, como é que é o trâmite? Quando você apresenta um projeto de lei, né, você protocola ele na Câmara, ele vai passar pelas comissões, a Comissão de Redação e Justiça é a comissão mais importante, a comissão que vai elaborar um parecer com relação a esse projeto. Ele passa também pelo jurídico da Câmara, onde esse jurídico vai emitir um parecer também consultivo acerca da legalidade, acerca das leis que tangem, então, a questão do projeto. Agora, uma preocupação que eu tenho muito grande, né, as questões jurídicas, Edson, e queridos ouvintes que estão nos escutando, as questões jurídicas, elas são extremamente importantes. A gente não está aqui para falar que não é importante. Claro que são. Mas a gente não pode ter um excesso, né, de judicialização da política, que é o que a gente está vendo muito, né? A gente vê muito aí interferência entre os poderes, isso a nível nacional, estadual. Então a gente toma cuidado. De repente a gente tem um bom projeto, né? Aí o parecer impõe algumas ressalvas. E muitas vezes é uma boa ideia, que acaba não sendo colocada em prática por questões de judicialização da política. No caso, Éder, desses projetos que você apresentou, tem algum projeto assim que você pensou, não, esse realmente não poderia passar, tá? Eu consegui entender que é dessa forma também? Exatamente. E teve algum projeto que de repente não passou, e você falou, não, mas esse poderia passar, esse dava para passar? Eu vou citar 2 exemplos para você. Né? Nós tivemos 5 projetos, então, de minha autoria colocado na Câmara, e todos foram debatidos. Né, e que eu acho que esse que foi o resultado, esse que foi o objetivo principal. Né? Claro que a gente sempre luta para o projeto ser aprovado e a lei entrar em vigor e ser colocada em prática no município. Mas, por mais que às vezes o projeto foi rejeitado ou foi vetado, pelo menos a gente conseguiu estabelecer um debate com as pessoas, com a sociedade, sobre aquele tema. Então eu vou citar um exemplo para você,
um projeto que poderia passar e não passou foi o da capina química. Ele poderia passar, ele não foi aprovado em plenário na Câmara, mesmo com as defesas, mesmo com todos os argumentos que o uso de agrotóxicos, né, do tipo Roundup em área urbana. Atenção, viu, gente? Atenção, isso é uma coisa que a gente tem que explicar. Em área urbana, né, não é área rural, mas o uso do veneno mata-mato em área urbana, isso é condenado pela Anvisa, né? É condenado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Então, nós estamos colocando isso para o debate. Infelizmente, nós não conseguimos o entendimento da Câmara, não foi aprovado, então, pela maioria dos vereadores. Então, esse projeto poderia ter passado. Na minha concepção, na minha análise, ele poderia ter passado. Porque muitas outras câmaras, Brasil afora, Estado de São Paulo por aí, né, os municípios paulistas, aprovaram esse projeto. Um outro projeto que eu senti uma dificuldade maior, não com relação à consulta popular. A consulta popular foi praticamente uma unanimidade. Mas a questão da legalidade, que ele foi, do ponto de vista legal, eu senti que existiria mais dificuldades, mais dispositivos jurídicos contra o projeto, que foi o projeto dos fogos. Então, um projeto que, por questões de inconstitucionalidade, leis federais, talvez ele tenha esbarrado em alguns pontos. Mas, mesmo com tudo isso, eu ainda acho que é um projeto super válido, é um projeto que tem sido aprovado em várias câmaras. Eu, recentemente, estava escutando uma matéria, estava lendo uma matéria em Peruíbe, que é uma cidade litorânea, vai ter a queima de fogos lá, porém, o município conseguiu aprovar a lei da Câmara, onde não pode os fogos ruidosos. Ou seja, fogos ruidosos é aquele que causa estampido, é aquele que causa barulho excessivo, lesando, então, pessoas, acamados, né? Os animais também que escutam quando você estoura um rojão, enfim. Então, um projeto muito interessante, mesmo com esses problemas jurídicos, eu acredito que ele poderia ter sido sancionado. Poderia passar pela Câmara, primeiro, ele não foi passado também, mas poderia, então, depois seguir o seu trâmite legal. E a gente teve aí recentemente, né? A gente teve, segunda-feira passada, 2 sessões, uma ordinária e outra extraordinária. Sim. E numa das sessões, a Câmara derrubou um veto do prefeito a um projeto seu. Exatamente. Gostaria que você falasse um pouquinho mais com relação a isso. Com certeza, Edson, muito legal que a gente está discutindo aqui os projetos, e você, meu amigo, minha amiga que está vendo a gente também, compartilha aqui para chegar para mais pessoas sobre essas informações. Então, o projeto das hortas comunitárias. Das hortas comunitárias. Esse projeto é um projeto fantástico, é um projeto que tem uma ideia assim incrível, que vai totalmente de encontro às questões sociais, de geração de alimento, né? Alimentos sem agrotóxico, verduras e hortaliças, geração de emprego também. É um projeto muito legal e você também tem um benefício daquele terreno ocioso, seja ele particular, seja ele público, né? Via um cadastro, a pessoa faz um cadastro, a prefeitura, enfim, e você pode disponibilizar esse terreno, então, para pessoas que queiram fazer uma horta comunitária. Então, vamos imaginar que um determinado bairro, tem uma associação de bairro, tem lá uns moradores e vão, então, criar uma horta comunitária naquele local, naquele terreno baldio. E nós temos reclamações, eu posso falar como vereador, e também, com certeza, os nossos nobres colegas recebem uma série de reclamações diárias, Edson, a respeito dos terrenos. Principalmente agora que nós temos um aumento da temperatura e um aumento da quantidade de chuvas. Então, isso vai fazer com que ocorra uma proliferação aí de mato, e aí você tem acúmulo de lixo, você tem surgimento de animais peçonhentos que podem, então, adentrar aí nos vizinhos, causar transtornos, inclusive de saúde pública. Então, eu acredito que o projeto tem essa questão também relacionada à horta comunitária. Mas, o projeto, voltando ao projeto, na questão do trâmite, ele foi aprovado em plenário, por unanimidade. Todos os vereadores, inclusive... Votaram a favor? Votaram a favor. Inclusive, foi um debate muito enriquecido. Teve emendas apresentadas pelos nobres colegas. O texto ficou muito legal, ficou muito interessante. O texto ficou bem técnico. E esse texto, então, depois da aprovação, vai para a sanção do prefeito, que nós havíamos aguardado aí a sanção do prefeito. Mas o prefeito optou por vetar. Até nós conversamos isso extraoficialmente. Nós temos uma excelente relação, né? Eu como vereador e o prefeito municipal. A prefeitura achou que esse projeto não caberia ser feito pela Câmara, por um vereador. Isso, um dos pontos foi esse, né, que é a questão do vício de iniciativa. Então, o prefeito até conversou comigo extraoficialmente, disse que anunciou que ia vetar o projeto. Não, eu achei que fosse um veto até parcial, mas é um veto total. Mas é claro que nós entendemos
o prefeito deixou, sempre nos diálogos, né, o prefeito é muito técnico também, a gente também respeita muito o poder executivo, o poder legislativo, né, mesmo às vezes não concordando com alguns pontos, mas é tranquilo, né, a gente tem uma boa relação institucional. Porém, mesmo a gente não concordando com o veto, esse veto foi encaminhado então para a Câmara, né, onde foi analisado pelo plenário, né, passou pelos trâmites e foi analisado pelo plenário. Então, eles decidiram vetar. Um dos pontos foi o vice-iniciativa, questão de inconstitucionalidade, questão de geração de despesas. Então, foi feito um debate muito acalorado, um debate muito intenso na Câmara, todos os vereadores apontando argumentos contra, a favor, a respeito da questão dos pareceres, e nós conseguimos, então, derrubar o veto, né? Apenas 2 vereadores votaram para esse veto ser acatado. O resto dos vereadores, né, os outros vereadores votaram, então, para não aceitar o veto. Então, eu achei... O que acontece agora, Éder? A gente teve essa votação, foi derrubado o veto, o que acontece agora? Geralmente... Com esse projeto da horta comunitária. Geralmente, nesses casos, tem eu acredito que uma questão inédita na Câmara, preciso até consultar isso lá com o nosso corpo de funcionários, né, que são muito competentes, mas eu acredito que seja inédito isso. Nesse caso, né, cabe... Eu acredito que ainda volta para o prefeito, preciso dar uma olhada nisso no regimento, como é que funciona certinho essa questão. Mas cabe ao presidente da Câmara a sanção do projeto. Cabe ele agora ao presidente. Isso. Se o presidente não se manifestar com relação a isso, a vice-presidência, né, a mesa diretora é composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Então, vai para a linha sucessória, o vice-presidente então sanciona, que é a dona Lena, a vice-presidente aí da Câmara. Muito bem, e nós tivemos um outro projeto seu apresentado e aprovado Exatamente. Na segunda-feira, um projeto sobre os artistas de Itaquarituba se apresentarem em eventos patrocinados pelo poder público. Exatamente. Foi aprovado aí por todos, se não me engano, né? Olha, Edson, essa sessão foi uma sessão muito legal, foi uma sessão assim fantástica, onde nós tivemos então essa discussão de todos os projetos, e com relação aos projetos de minha autoria, nós tivemos a discussão do veto, que nós acabamos de dizer, lembrando que nós nunca queremos causar nenhum ruído com a administração, nosso debate é técnico a respeito disso, né? Mas, voltando ao projeto, nós tivemos então o projeto dos cantores, né? Para o nosso ouvinte entender rapidinho... Esse projeto é só para cantores, Éder? Não. Inicialmente, olha só que interessante, inicialmente eu coloquei lá como cantores, mas o vereador Pedro Rodrigues, né, o Pedro da delegacia, apresentou uma emenda ampliando, né, o rol de atuações artísticas. Então, colocou lá também outras atividades artísticas, né, teatro, entre outras. Foi citado até ilusionistas lá na sessão. Então, foi bem legal, assim, o projeto ficou um pouco mais abrangente. O projeto também, a emenda também flexibilizou um pouco o projeto com relação... que o meu projeto falava o seguinte: se você vai fazer um evento na cidade, esse evento envolve recurso público. Então, envolve recurso público, envolve dinheiro da prefeitura. Vale só para a prefeitura. Exatamente, claro. O projeto não interfere se o evento é privado, por exemplo. Nem do governo do estado? Não, a gente colocou recurso público. Recurso público. Recurso público. Então, isso precisa analisar também no texto. Digamos, por exemplo, assim, que a gente tem aqui em Itaquarituba, no teatro, um evento do governo do estado, tipo um evento do Circuito Cultural Paulista. Não citou. Entra só com artista local, com dinheiro patrocinado. Porque muitas vezes essas verbas que são estaduais ou federais, elas vêm próprias para aquele fim, né? Então, tranquilo, o dinheiro tem que ser empregado naquela pasta, né? Éder, mas no caso, por exemplo, a gente vai ter um evento, tipo a Facita, o pessoal falou muito da Facita aí. Isso, usou como exemplo porque é importante, né? Daí tem um artista lá, ou cantor, ou mágico, como é que ele faz para ter o espaço dele lá no evento, e qual seria esse espaço? Seria no palco principal? Poderia ser um outro artista que não cantor? Como é que vai funcionar isso aí, se o projeto for sancionado pelo prefeito? Olha, muito interessante essa discussão, esse tema que você colocou, Edson. Né, com certeza, essa pergunta é uma pergunta importante, e nós debatemos isso também. Então, imaginou lá que tem um grande evento como esse, onde vai ter um artista, e o artista vem de fora, artista consagrado. A abertura do show, que muitas vezes surgem, né, outras bandas que fazem a abertura poderia ser realizada, então, por um artista local. Nada mais justo do que você priorizar, você dar um incentivo para os nossos artistas locais. Nós temos bons talentos, né? Então, nós podemos, então, com esse projeto, você viabiliza essa questão,
né? Nós discutimos muito isso. Então, e a emenda do vereador Pedro colocou também não só abertura. Então, deu uma flexibilizada. Por exemplo, muitas vezes os outros shows alternativos acontecem depois do show principal. E coloca-se, então, esse artista para tocar nesse outro show alternativo. Então, muito interessante. O meu projeto inicial era abertura. A emenda deu uma flexibilizada e colocou também em outros horários. Então, se em virtude que a gente não quer causar nenhum problema com a produção. Um evento musical, daí só tem que ser músico, não pode ser um outro tipo de artista a se apresentar? Ou poderia? Se é um show musical e tem uma banda que vai se apresentar antes ou depois, que a preferência, então, seja de uma banda local, visto que nós temos aí muitos artistas locais, cantores. E como que o artista local ele disputaria esse espaço lá? Ele teria que enviar um projeto para a prefeitura, para a coordenadoria da cultura? Como é que vai funcionar isso? O projeto institui essa questão da obrigatoriedade. Por exemplo, eu tenho uma dupla, daí eu quero me apresentar na Facita lá, mas tem outros cantores de Itaquarituba que também querem. Como é que vai acontecer essa escolha? Eu acredito que haja um diálogo entre a produção, né? A produção faz um diálogo com isso, já que está havendo investimento público, existe a questão do projeto no municipal. Então, a produção vai analisar, quem são os cantores locais, qual que poderia se encaixar. E aí é feito todo esse trabalho. A prefeitura não vai intervir, eu acredito que a prefeitura não vai intervir na questão da produção, e já não é assim, né? A produção tem toda a sua legitimidade, tem toda a sua autonomia para fazer o funcionamento das coisas. Nós estamos colocando balizando alguns pontos, né? A gente não quer também causar problema, criar ruído com produção, enfim. Nós queremos que haja uma melhora, onde nós temos artistas locais. Então, nada mais justo que você consiga dar uma certa prioridade, consiga chamar esses artistas para participar também. E isso foi muito comentado. Nós tivemos lá, até nós contamos histórias na Câmara, né? Quando os vereadores vão na tribuna, eles acabam contando histórias de casos, e eu até citei lá um exemplo, depois outros vereadores foram citar os seus exemplos também. Durante a campanha, por exemplo, nas minhas visitas, muitas vezes a gente vai em áreas rurais, e eu vi lá, nessas áreas rurais, eu vi uma pessoa tocar sanfona com uma proeza profissional, uma profissionalização, assim, uma coisa incrível, tocando sanfona. Eu falei, nossa, que ótimo, né? E você vê a pessoa durante o dia como ambulante, né, vendendo. Uma outra atividade. Exatamente, claro, nada contra isso, mas é um talento que está ali. Será que se existisse esse projeto alguns anos anteriores, será que essa pessoa não conseguiria ter avançado na sua carreira artística? Essa é a pergunta que fica, e nós citamos isso na tribuna, e outros vereadores também vieram com seus exemplos. Então foi uma discussão muito rica com relação a esse projeto, e foi aprovado por unanimidade também. Né? Agora você espera ele ser sancionado pelo prefeito. Com certeza, o prefeito vai receber mais um projeto, né, no seu gabinete para analisar e emitir o seu parecer, que nós respeitamos de uma maneira tranquila, né? Temos um bom relacionamento e vai enviar para a gente o seu parecer, a sua sanção ou o veto. Né? Muito bem, 12h40, nós vamos para mais um intervalo e já a gente volta aí para conversar mais um pouquinho com o vereador Éder. Daqui a pouquinho mais informações para você. Nós já voltamos já, pessoal. Agradece a confiança depositada e desejam que Deus abençoe cada lar. Em 2018, os trabalhos continuarão com afinco em prol de Itaquarituba. Que as festas de final de ano tragam aos nossos corações a fé inabalável dos que acreditam em um novo tempo, e que todos nós, taquaritubenses, possamos compreender que o verdadeiro significado do Natal está em valorizar o ser humano. Que os desafios do próximo ano se transformem em oportunidades de crescimento em plenas realizações. Estes são os votos do prefeito de Itaquarituba, Bola, e da primeira-dama, Márcia. A Coordenadoria Municipal da Educação de Itaquarituba informa que a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para o vestibular Univesp 2018. As inscrições vão até o dia 5 de janeiro de 2018. Você pode se inscrever no site funesp.com.br. Funesp.com.br. Baixe
de inscrição R$ 47,88. Cursos: Engenharia de Computação, 50 vagas. Engenharia de Produção, 50 vagas. Pedagogia, 50 vagas. Cursos gratuitos no Polo de Taquarituba. Governo de Taquarituba, cuidando da nossa cidade e da nossa gente. A vice-prefeita doutora Marli e família desejam à população taquaritubense e da região os sinceros votos de paz, esperança e prosperidade. Que o fim de 2017 seja inesquecível e prenúncio de um ótimo ano que se inicia. Natal é tempo de fé, de perdão e de união. É nesse período que devemos renovar as esperanças e principalmente agradecer pela vida. Que vem pega fogo de novo, né, Estamos até aqui, avançamos muito nos últimos anos. Humildade, honestidade, uma eficiente equipe de Eleições trabalho. gerais, né? Taquarituba está preparada para o futuro e precisamos acreditar no amanhã, com a certeza de que 2018 será um ano ainda melhor. Um Natal de amor e paz, um ano novo repleto de fé e realizações. Estes são os votos da vice-prefeita de Taquarituba, doutora Marli e família. Enquanto isso, no café da manhã... Que novidade deliciosa é essa que você colocou hoje na mesa pra gente, querida? É a bebida láctea fermentada com polpa de frutas dos Anjos. E tem sabores que a gente adora, morango e coco. Além dos sabores deliciosos, a bebida láctea fermentada com polpa de frutas dos Anjos é saudável, nutritiva, fonte de cálcio, proteínas e fibras alimentares que ajudam a tornar o nosso organismo mais equilibrado. A criançada está adorando. Mãe, quero mais! Bebida láctea fermentada com polpa de frutas dos Anjos. Uma ótima opção para tornar o seu café da manhã mais saudável. O ano de 2017 termina e mais um ciclo vai ser iniciado. É chegada a hora de refletir, rever as etapas vivenciadas nos últimos 12 meses. A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquarituba deseja que toda essa vontade de transformação... No finalzinho ia dar uma parada agora, dar uma viajada, fica na cidade ainda. Não dá pra sair, né, Edson? Tem que estar firme ali, né? Comércio, né? Se for fazer alguma coisa, é bem curto, né? Difícil, né? Depende muito mais de nós do que de qualquer outro. Façamos todos nossa parte. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquarituba deseja a todos os trabalhadores e trabalhadoras um Feliz Natal e um 2018 cheio de conquistas. A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Taquarituba para realizarem o cadastramento biométrico obrigatório. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br e no dia e hora marcados vá até o cartório eleitoral. Para fazer a biometria, você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Evite filas, não deixe para a última hora. A digital de cada um faz a diferença. Dezembro chegou e os preços baixaram ainda mais na Eletrochave. Materiais elétricos e sistemas de segurança em até 6 vezes sem juros. Antena digital interna HDTV HYX 19,80. Antena digital externa HDTV Canadá 37,90. Ducha Corona 29,80. Lâmpada bulbo LED 7 watts Luminati 9,90. Lâmpada bulbo LED 9 watts Luminati 10,90. Lafon PVC E27 Ultron 3,90. Luminária emergência 30 LED UP LED 17,90. Ventilador pedestal 40 centímetros Black Netuno R$149. Conversor e gravador digital Full HD Aquário só R$99. Kit Sky pré-pago R$179. TV LED 24 polegadas HD Filco R$899. TV LED 32 polegadas HD Samsung e o R$499. Luminárias, 30% de desconto. Seu final de ano é muito mais feliz na Eletrochave. Agora em novo endereço, na Avenida Capitão Eugênio Gabriel, 53. Telefones 3762-1244, 3762-1244 e 3762-3322, 3762-3322. Del Nero da CBF, Tudo da em até CBS. 6 vezes sem juros.
e do futebol por 90 dias. Da feira, Antônio Leonel aqui. Demorou, né? Para esse pessoal, né? Valorizando as famílias e os amigos, fazendo com que este momento de confraternização traga muita alegria para os lares tejupaenses e da região. Que em 2018 os nossos sonhos se realizem. Dá uma pausa pra mim depois do Perdão Matamovo. Depois do Natal iluminado, dá uma pausa pra mim. Esta é a mensagem do Dá uma pausa, eu falo com ele um negócio bem rapidinho ali, pra gente só esse restantezinho dos comerciais aí. Neste final de semana, acontece o Mega Feirão de Natal da Chamon. Nós temos, deixa eu ver aqui, uns 2 minutos pra gente falar dos projetos da prefeitura. Legal. Daí ser 2 minutos. Eu vou abrir ali, daí você faz um lembra dos projetos da prefeitura aí, que você acha muito importante. Da última sessão? Não. Do ano todo que você acha que... Tá. Ofertas imbatíveis. Vem aproveitar. Fone 14-3762-9900. A Chamorro Veículos deseja aos seus clientes e amigos um Feliz Natal e o Você próximo viu também lá na 2018. Globo, lá estão trocando, né, a direção lá devido àquele escândalo no futebol da Natal iluminado em Itaquarituba. Neste domingo, dia 17 de dezembro, complicado, às né, 20 então? horas, teremos a inauguração da E a Globo iluminação foi de citada Natal, lá no a que apresentação do presépio vivo e muitas outras surpresas para você. Será no Parque Lourenço Custódio. Você e sua família são os convidados especiais dessa grande festa. O Natal em Itaquarituba é muito mais feliz e cheio de luz. Domingo, dia 17 de dezembro, às 20 horas, no Parque Lourenço Custódio. Natal iluminado. Feliz Natal! Governo de Itaquarituba, cuidando da nossa cidade e da nossa gente. A notícia com credibilidade. Jornal Regional. Meio-dia e 48, estamos de volta aqui com o nosso Jornal Regional e nessa parte aqui do programa a gente vai conversar com o vereador Éder sobre os projetos que a Prefeitura mandou para a Câmara. Éder, vamos falar sobre os projetos, qual que é a avaliação que você faz para a gente, a importância desses projetos, debate, quando a gente fala sobre projetos da Prefeitura, o que vem à sua cabeça? Ao longo desse ano de legislatura, Edson, veio projetos importantes para a Câmara, né? Eu vou destacar um projeto muito importante, que nós fizemos até um debate junto com a educação, que foi o projeto da mudança do material escolar para o SESI. Então, aquele projeto foi um projeto muito importante, que houve uma mobilização muito grande do Executivo também, um diálogo muito grande com os vereadores, para que houvesse a aprovação onde não houve queda da qualidade do material de ensino, mas, porém, uma economia muito grande, né, da ordem de R$700 mil anual. Então, eu achei muito importante, né, esse projeto, eu me lembro muito bem desse projeto, que teve, então, uma aprovação aí pelos vereadores. Então, um projeto importante para ajudar a cidade a economizar recursos, né. Nós tivemos também, principalmente na última sessão, que está mais fresco na cabeça, assim, o projeto do funcionalismo, né, onde isso até é uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, onde você pega a questão dos funcionários e coloca, né, as cargas horárias, né, você faz uma adequação. Tinha muita profissão antiga que precisou fazer uma adequação, isso é uma determinação do Tribunal de Contas, e também a questão do horário dos médicos, né, do atendimento dos médicos, visto que foi feito um concurso recente, então precisava fazer essa adequação também com relação a esse projeto, mais precisamente por causa da questão dos médicos aqui em Itaquarituba. Então, um projeto importante que nós aprovamos também nessa última sessão, principalmente nesta última sessão. Com relação aos médicos, o que muda com a aprovação desse projeto, Éder? Muito importante esse projeto, porque é o seguinte, para as unidades básicas de saúde, os ECFs, né, os postos de saúde, nós temos lá o médico que vai ficar 40 horas semanais trabalhando nesses postos. E também nós temos uma quantidade de médicos que são os especialistas. E a carga horária era 20 horas e passou-se a ser 10 horas, para você adequar a questão salarial desses médicos. Se você mantivesse 20 horas, você teria que ter um aumento de salário, porque não estava equiparado. E aí poderia ter um aumento muito grande da carga salarial. Então nós optamos por, né, em conversas, né, conjuntamente com o Executivo, com um debate com todos, optar pela diminuição, né, da carga horária, 10 horas, e mantendo então o salário base em torno de R$3 mil, aproximadamente 3 mil e pouco, eu não lembro a cifra. Os outros funcionários não mudou nada? Não, os outros funcionários ficou a questão do jeito que era. Mas a questão dos médicos é importante. Porém,
Muitas pessoas podem falar, nossa, Éder, mas vai diminuir a carga horária dos médicos, dos especialistas, vai prejudicar o atendimento? Não prejudicaria o atendimento, né? O que nós pedimos, né, para o prefeito, e o prefeito conversou isso, é a questão também do ponto, de todos os funcionários utilizarem o ponto digital. Isso é importante porque isso faz com que o atendimento melhore o atendimento, a carga horária fique respeitada. Isso é importante. Isso é tudo exigência do Tribunal de Contas do Estado. Exatamente. Que fiscaliza. Houve apontamentos e esse projeto, então, veio para nós. 12h51, vamos para mais um intervalo e já a gente volta aí para a parte final da nossa conversa com o vereador Éder. A Associação Comercial de Taquarituba promove a promoção. Isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Daniel Vale, abraço, boa tarde. Sandro. Vale compras de R$1.000 para você gastar no comércio de Taquarituba. Procure as lojas participantes, preencha seu cupom, coloque nas zonas e boa sorte. Mas corra, o sorteio é toda semana. Então, quanto mais cupons e quanto antes, maiores as suas chances de ganhar. Suas indicações e requerimentos. É a promoção da Associação Comercial de Taquarituba. Eu falo para você agora sobre a Rubi Presentes. Você compra produtos inox da Tramontina na Rubi Presentes e concorre a itens da cozinha do chefe Jacan. Lojas em Taquarituba, na rua Doutora Taliba Leonel, em Itaí, na 9 de julho e em Itaporanga, na Doutor Felipe Vita. Na internet, rubipresentes.com.br. rubipresentes.com.br. Rubi com você nos melhores momentos. Natal, tempo de paz e de reflexão, tempo de reunir a família, de solidariedade e de fraternidade, tempo de coragem para esquecer por breves momentos as dificuldades, olhando para os valores e dando valor às coisas que realmente importam. A nossa missão como vereador visa contribuir diariamente e de forma positiva para melhorar o cotidiano dos taquaritubenses, independentemente das maiores ou menores responsabilidades que lhes estão cometidas, contando sempre com o prestimoso auxílio de todos. Da minha parte, como presidente da Câmara de Taquarituba, tudo farei para estar à altura de tão nobre propósito também em 2018. Aproveito para transmitir a todos os cidadãos taquaritubenses, isso deixa o ambiente muito incerto. Isso não é bom, viu, para o processo eleitoral. Formulando os votos sinceros de um santo e feliz Natal e um próspero ano novo. Esta é a mensagem do presidente da Câmara de Vereadores de Taquarituba, Tiago Duzotti, e família. A Capal deseja aos seus associados, funcionários e parceiros um feliz e abençoado Natal. E que o ano novo seja repleto de oportunidades e bênçãos. Hoje, a Capal está presente em 11 cidades do Paraná e São Paulo. Conta com mais de 2.800 cooperados, 700 funcionários e inúmeros parceiros e fornecedores. A cada um destes que faz parte da sua história, a cooperativa deseja boas festas. Cooperativa Capal, construindo o futuro de quem confia no cooperativismo. Aqui é o deputado estadual Edson Giribo. Quero desejar a todos os ouvintes da Rádio Regional, Taquarituba e da região um grande Natal, um espírito de fraternidade e a presença de Deus possa estar no coração de todas as famílias de Taquarituba e de toda a região. E um ano novo de 2018 repleto de vitórias, de avanços, de conquistas, que a gente possa ter uma região e um Brasil cada vez melhor. Um grande abraço a todos que nos acompanham. 12h55, Éder, vamos falar sobre as suas indicações e requerimentos, como que você foi atendido nesse ano de 2017 pela Prefeitura. Muito bom também, viu, Edson? Nosso ouvinte que está acompanhando a gente, né? Uma boa tarde a todos que estão aqui na audiência. Então, esse é um dos trabalhos, né, da vereança, né, dos vereadores. O vereador ele tem alguns instrumentos, que nem você perguntou no começo para mim, né? O que você está achando aí esse primeiro ano, né? Como eu disse, é um ano de aprendizado. Mas o cargo do vereador também, ele tem uma série de limitações justamente porque a função dele é fiscalizar o executivo, né? É aprovar leis. Então, há uma certa limitação. O executivo que concentra a maior quantidade do poder administrativo. Então, uma das funções do vereador é sugerir melhorias. Então, as indicações servem muito para isso, para você sugerir melhorias, e essas melhorias, essas sugestões, cheguem até o prefeito encaminha para os departamentos competentes, para suas secretarias, para fazer a execução ou não, né? Então, a indicação serve basicamente para isso. Eu gosto muito de fazer indicações sempre por escrito, né? De uma maneira, vamos imaginar que
uma pessoa na rua aborda a gente, olha, eu estou com um problema na minha rua, estou com um problema na iluminação, enfim, as pessoas abordam a gente, eu gosto muito de anotar tudo e fazer um documento por escrito. E esse documento vai, então, para a mesa diretora, o presidente defere, e esse documento vai até o gabinete do prefeito. Então, como é por escrito, fica uma coisa muito mais transparente, né? Não há risco das pessoas, às vezes, não saber se aquela indicação chegou ou não. Então, eu uso muito. E ao longo dos anos, posso dizer para você, Edson, que foram praticamente centenas de indicações que o nosso mandato fez, né? Eu fiz uma série de indicações, muitas indicações, estou fazendo um levantamento ainda, né? Peguei esses dias a quantidade de papel. Mas a maioria delas foram atendidas pelo prefeito? Então, as indicações, muitas se concentraram em iluminação pública e muitas se concentraram também em zeladoria e conservação de vias. E muitas foram atendidas, né? Isso eu não posso dizer que não. Não, jamais, né? Há um comprometimento com o executivo com relação ao prefeito, essa preocupação em estar analisando as indicações. Claro que muitas vezes uma indicação em questões da prefeitura, às vezes ela não pode ser atendida naquele momento, mas o prefeito coloca num cronograma, estabelece também um cronograma de atividades. Eu acho que isso é muito importante. Inclusive, eu já solicitei várias vezes requerimentos com os cronogramas, onde a prefeitura vai trabalhar, qual bairro ela vai focar o seu trabalho, e para justamente a gente canalizar essas indicações e trabalhar conjuntamente, né? Acho que o vereador ele tem que trabalhar em conjunto, mesmo ele sendo de oposição, que é o meu caso, tem que trabalhar em conjunto com a administração para que as coisas fluam no município e o serviço público seja feito, seja entregue ao cidadão, que é isso que ele almeja. O cidadão ele quer que o serviço público funcione, né? As pessoas muitas vezes não dependem da prefeitura, a pessoa quer que funcione, ela quer que a coleta de lixo seja organizada, ela quer que a zeladoria seja feita. Nós estamos com uma taxa muito grande de reclamações dos terrenos públicos, e terrenos particulares também, onde o departamento de fiscalização deve notificar esses proprietários para que haja conservação desses terrenos. Áreas públicas, como praças, por exemplo, nós temos uma grande quantidade de praças, né, que isso foi uma das prioridades das últimas gestões. Então, essas áreas de conservação do município, elas precisam de manutenção. E nós sabemos que a prefeitura, claro, tem feito esse trabalho, mas é uma quantidade muito excessiva. Algumas áreas, muitas vezes, ficam sem essa manutenção e acaba, então, gerando uma taxa de reclamação muito alta dos munícipes. Então, isso também é uma atenção que nós levamos. Eu acho que a indicação ela é extremamente importante. Até em conversas extraoficiais que eu tive com o prefeito José Clóvis, até nós estávamos conversando sobre isso. E eu até disse para ele, falei que as indicações sendo feitas, é bom, porque você ajuda a nortear qual é o caminho que a prefeitura deve fazer com relação à administração, né? Ajuda bastante. Éder, a gente agradece muito mais uma vez pela sua participação com a gente aqui no nosso Jornal Regional. Felicidades para você. A gente sabe que é um balanço aqui do ano de 2017. Não sei se a gente volta a se falar ainda aqui pela Rádio Regional até o final do ano. Se algum assunto relevante aparecer, com certeza a gente vai contatar você. Mas o nosso microfone fica à sua inteira disposição. Forte abraço, até a próxima. Obrigado, Edson. Olha, mais uma vez aqui nos estúdios da rádio, conversando com vocês. Eu acho que isso ajuda bastante, né, a gente colocar essas questões aí para o debate para a população. Dizer que em 2018, desejar um Feliz Natal para você, para todos os nossos ouvintes que estão acompanhando, né? Feliz Natal, Ano Novo. Fizemos aqui um balanço de 2017. Com certeza teremos muitas novidades para 2018, projetos, indicações, os trabalhos da Câmara ajudando aí o município. E, claro, focar muito na saúde, viu, Edson? Nós precisamos muito também um esforço grande da população, da Câmara, da Prefeitura, para fazer com que a saúde avance, né? Recentemente, nas redes sociais, nós publicamos alguns vídeos com relação a atendimentos. Não abordamos isso aqui hoje. Santa Casa. Exatamente, na Santa Casa, que é uma entidade filantrópica, mas também que presta esse serviço de saúde à população de Itaquarituba e também em Coronel Macedo, devido ao convênio que existe. Então, nós também estamos tentando ajudar com que novas alternativas, né, ajudem aí no atendimento de saúde, né? Então, nós estamos analisando isso, conversando aí com a direção, conversando com todas as pessoas. Éder, forte abraço, até a próxima. Obrigado, Edson, até a próxima. Obrigado pela sua audiência, também pelo seu carinho aqui com a gente nas redes sociais. Forte abraço, pessoal, e até a próxima.